Bom, galera, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a arte de dominar um novo nicho em apenas 24 horas. Então, isso aqui é um guia completo que você pode fazer em qualquer nicho, mesmo que você nunca tenha trabalhado nele. Então, às vezes, tu vai receber um desafio de alguma operação, às vezes, tu vai receber um novo cliente de algum nicho. Então, isso aqui serve para o que você tem que fazer quando você receber esse tipo de desafio, quando você encontrar com isso aqui, certo? Então, antes de tudo, eu quero dar um recadinho. Pessoal que passou no desafio do anúncio, eu vou criar um novo grupo com vocês, porque aconteceu o seguinte, nossa oferta de emagrecimento, ela caiu forte, não estamos conseguindo manter as contas, então eu vou conversar com vocês novamente para a gente sentar e escrever novamente alguma outra coisa, beleza? Mas vai rolar, garantir tudo certinho aqui na nossa operação, fechou? Então, a Fechou. galera que passou, tô com o Docs aberto aqui ainda. Se você não colocou o seu nome lá, coloca lá só para identificar certinho lá no título, e vai dar tudo certo, beleza? Estão conseguindo ver? Quer que dá um zoom? Vou dar um zoomzinho aqui. Fechou? Bora lá. Então, basicamente, você acabou de receber um novo projeto, certo? Pode ser Prosta, pode ser Teams, pode ser qualquer coisa. E agora você vai fingir que você sabe, certo? Aceitar o projeto e torcer para dar certo, ou você vai gastar 2 semanas pesquisando sem saber o que você está fazendo. Nada disso. Você vai fazer um processo para que você domine o nicho em 24 horas, certo? E não é você ficar lendo coisa antiga na internet, coisa aleatória, carta de meme, nada do tipo, tá? É você literalmente mergulhar na psicologia do nicho. E esse playbook aqui que eu criei, ele vai te mostrar como você vai entender o desejo primário, mapear a dor emocional, identificar as crenças limitantes das pessoas, o nível de consciência que elas estão, criar o Dog Whistle Language, que eu vou falar sobre vocês, falar na língua das pessoas, né? Escrever a copy que converte, mesmo sendo a sua primeira vez no nicho. Então, tudo isso vai ser explicado, um passo a passo, de forma simples, sem enrolação, da melhor maneira, ou school que eu gosto de fazer, que é com o documento em branco na tela, explicando para vocês, beleza? Como isso tem funcionado, e a galera tem aderido, e é a melhor maneira que eu gosto de fazer, porque eu não sou um cara muito visual, de ficar criando coisa bonitinha, no Canva, etc. Eu sou um cara mais do Docs branco aqui e pau no gato. Fechou? Então, primeira coisa que eu falo aqui para você é o seguinte: primeira parte da parada é a psicologia do nicho. Então, é o mapa mental, certo, do seu cliente. Quando a gente fala sobre isso, o que é a psicologia do nicho? É entender o que passa na cabeça do seu cliente 24/7. O que ele pensa, o que acontece na cabeça dele. Não é só sobre o produto, não é só sobre o cliente. Não é sobre o produto na real. É sobre o cliente, ok? Então, como sempre eu faço analogias para vocês. Dentro dessa analogia, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: se você fosse um pescador, na psicologia do nicho, você teria que entender que tipo de peixe você está pescando, onde ele vive e o que ele come quando ele morde, certo? Sem isso, se você não sabe disso, da psicologia, você joga qualquer isca em qualquer lugar e torce para dar sorte, que é basicamente o que 99% das pessoas fazem quando vão pescar. Né? Então as pessoas só vão lá no pesqueiro, taca o pesqueiro, joga a vara, espera para dar sorte e fica arremessando a vara em vários lugares. Em vez de eles entenderem qual que é o peixe que eles estão pescando, como que é isso que funciona, etc. Então, copywriters amadores pulam direto para copy. Copywriters profissionais passam 70% a 80% do tempo estudando a psicologia do nicho, certo? E por que isso acontece? Porque quando você entende profundamente o seu cliente, a copy praticamente se escreve sozinha. Batendo na tecla do que a gente viu sobre pesquisa, sobre entender as dores, etc., do nicho, aquilo lá, juntamente com esse processo de você adentrar o nicho, vai te levar do ponto A ao ponto B como se você fosse o seu nicho, certo? Então, por isso, esse processo de escrita é muito importante, tá? E dentro disso aqui, existem o que eu chamo de camadas, certo? Da psicologia. Que basicamente é o quê? Desejo primário, motivação, estado emocional, nível de consciência, crenças, linguagens e momentos de identificação. O momento que o cara olha e fala, cara, isso aqui foi feito para mim, certo? Então, basicamente, a primeira camada é o desejo primário, certo? E o que é isso? É a resposta para o que eles querem conscientemente. Não é o desejo profundo, entendeu? É o que eles dizem que querem. Então, por exemplo, cara, emagrecimento, a pessoa quer perder peso, perder barriga, um ED, quer ter ereções firmes, diabetes, controlar o açúcar no sangue, coisas básicas, o simples, né, que a gente diz, que é tipo, cara, tu quer emagrecer para quê? Ah, porque eu quero perder barriga, certo? Tu quer melhorar tua próstata para quê? Ah, porque eu quero parar de acordar para fazer xixi durante a noite, né? Então isso aqui é basicamente o desejo primário que eles têm, certo?
Desejo primário é o que eles querem conscientemente. Então, quando você pergunta para o cara o que ele quer e ele te responde na lata, ok? E por que isso importa? Porque é o gancho inicial da sua copy. É geralmente o que eles estão buscando no Google e é a linguagem que para a rolagem de tela deles, certo? Como você faz para descobrir um desejo primário, tá? Você pode olhar seus produtos concorrentes, certo? Na Amazon, ver as reviews dos produtos 5 estrelas, perguntar o que essas pessoas queriam quando compraram. Então, por que elas compraram isso? Entendeu? Método 2 é o Reddit, fóruns, entendeu? Comentários do YouTube. Você vai entrar lá nos subreddits lá e procurar, ler os posts que vão ter mais comentários, mais coisas, certo? Você vê como eles escrevem o que eles querem, que é o que a gente já tinha visto anteriormente, certo? O Google, a gente pode colocar como how to solve, problema, entendeu? A gente pode colocar, por exemplo, how to solve prostate issues, how to solve memory issues. A gente pode colocar vários tipos de coisa para a gente conseguir identificar o que eles estão pesquisando, o que aparece na pesquisa deles, tá? Então, com isso, você analisa os títulos, você entra no site de notícias, assim como eu já ensinei, você procura por tudo que você pode tentar encontrar para você conseguir chamar a atenção do seu público, seja com headlines, seja com depoimentos, ou seja com produtos que eles já estão consumindo, beleza? Então, vou dar um exemplo prático aqui. O desejo primário de quem quer diminuir o zumbido no ouvido é literalmente parar o zumbido nos ouvidos, certo? O bicho de tinnitus, que é o tal do zumbido, né? E as variações que você pode usar seria silenciar o barulho, acabar com o apito, ouvir silêncio de novo, tirar esse som da minha cabeça. Basicamente, galera, as pessoas estão esperando você se comunicar por sinônimos com elas através de outras dores, certo? Então, vocês verem com o parar o zumbido nos ouvidos, existem outras variações. Então, sempre que você for escrever uma copy para algum nicho, eu quero que você pense qual seria a variação que você pode fazer, certo? Utilizando a copy. Então, basicamente, em alguns casos, as pessoas, elas usam o seguinte, cara, melhore a sua audição, pare com o zumbido, faz o seguinte, então, a gente precisa usar nesse caso, para especificar um desejo primário ali, para mostrar para a pessoa a especificidade, certo? Então, você vai finalmente silenciar aquele zumbido constante que está te deixando louco. Basicamente, a gente vai tirar o cara de uma coisa simples, que seria, cara, o desejo primário dele, a gente vai demonstrar isso aqui de uma forma mais específica, ok? Então, sempre que vocês se depararem com uma dor do nicho, certo? Com o desejo primário do que a pessoa quer, você pense quais as possíveis variações que eu posso fazer através desse desejo que eu encontrei no meu lead, certo? Camada 2 é a motivação primária, tá? Que é tipo assim, por que eles querem isso? Isso vai mais fundo que o desejo, e é a motivação real do que esse cara quer. Então é o seguinte, os humanos, desde que o mundo é mundo, eles vivem por 8 motivações primárias que existem desde quando o nosso mundo aqui era governado por reis, imperadores, quando era parada os homens das cavernas. Os nossos desejos e motivações primárias sempre foram as mesmas, tá? Sobrevivência, aproveitamento da vida, prazer de comer e beber, liberdade de medo, dor ou perigo, companheirismo e aprovação social, conforto físico, superioridade social, status, cuidados e proteção dos entes queridos, aprovação e aceitação sexual, e o nono, que não está muito específico aqui, mas o que eu vou dizer que é o sexo, né? Que é o que eu mandei para vocês lá aquele dia sobre o documentário do Discovery Channel, que mostrava sobre os desejos primários, tá? Se eu não me engano, eu não sei se eu subi na área de membros isso a aula lá, mas eu vou dar uma olhadinha para depois eu subo lá esse documentário do Discovery Channel aí, beleza? E como que você identifica isso? Tá lá. Subir, né? Tá lá, sim. Então, como que a gente identifica isso? Cara, então, se eles conseguirem isso, o que isso permitiria? Então, basicamente, vamos dar um exemplo de emagrecimento. Cara, se o desejo primário da pessoa é perder 15 quilos, a motivação primária dela vai ser a aprovação social e a aceitação, certo? Por quê? Ela tem um desejo que é perder 15 quilos, e a motivação que vai mover ela para isso é o seguinte, cara, eu vou conseguir me sentir confiante em fotos, vai usar roupas que eu fico bem, eu vou começar a receber elogios, as pessoas vão começar a falar de mim, vai se sentir atraente de novo. E eu digo isso com prioridade, porque quando eu era muito gordo, eu comecei a emagrecer, quando as pessoas chegavam e me falavam, cara,
tu emagreceu muito, velho. O que você fez? Eu ficava absurdamente feliz, tá ligado? Então, tipo, eu não tava buscando só perder o peso, tava buscando uma aceitação. E essa era, na real, de tudo, a minha motivação primária. Que eu queria ter. O meu desejo era emagrecer, mas a motivação que eu tinha era literalmente receber elogios, ver com que as pessoas vissem que eu emagreci, certo? E as pessoas, em todos os nichos, elas buscam isso de formas diferentes, porque cada um tem uma dor diferente, certo? Então, basicamente, vamos dar o exemplo do nicho de ED. O cara tem um desejo de ele ter ereções firmes, certo? E a motivação primária dele é a superioridade social, a aceitação, a identidade. Do cara chegar, literalmente, ele quer se sentir homem de verdade. Então, ele vai chegar nos caras, assim, nos amigos dele, principalmente se ele for solteiro, fala, cara, saí com a mina ontem, nossa, fiz a mina gritar ontem à noite, fiz tipo, assim, saí com ela ficou doida, etc. Então, os caras gostam de fazer isso, né? Principalmente o homem que é solteiro ali, o cara mais novo, ou o cara que já passou da idade, é aquele cara que é o jovem adolescente, tá ligado? Com 45 anos e acha descolado e tal. Então, cada tipo de perfil é um tipo de coisa. Então, basicamente, o cara também ele quer ter o quê? Ele quer admiração e o desejo da parceira, ele quer sentir outro tipo de sentimento, e não só o sentimento dele ter que ficar, basicamente, triste, né? Porque toda vez que ele passa por um problema de ED, de disfunção erétil, ele se sente com vergonha, é uma humilhação. Principalmente o cara, quando o cara brocha, né, naquela situação ali, ele basicamente, velho, ele se sente muito mal com a parada. Então, uma coisa para você focar no desejo é o seguinte, tenha ereções fortes. Quando você foca na motivação do que ele vai fazer na motivação primária, você vai conseguir ser o homem que ela admira novamente, que ela confia, que você é confiante, viril e presente, que ela sabe que quando ela precisar de você na hora H, você vai estar lá para representar. Então, basicamente, é isso, tá? Então, todas as pessoas, elas são movidas por desejo primário que leva a uma motivação, certo? Então, basicamente, quando uma pessoa ela tem Alzheimer, tá? O desejo primário dela é a família, não? E a liberdade da proteção da dignidade, porque basicamente um cara desse ele não quer ir para o asilo, entendeu? Ele acha que se ele for para o asilo, ele está ficando pode estar ficando excluído ou algo do tipo. Tá travando, galera? Deixa eu ver aqui. Travando muito, não deu para ouvir nada. Alô? Deu uma travada, mas já voltou já. Voltou já? Vou rapidinho. Boa. Então, ela tem medo do Alzheimer, ela tem medo de perder a independência, medo de virar um peso para a família, medo de ser institucionalizado. Então, essas são as motivações que movem ela e não é só o desejo primário. Vocês veem como cada coisa tem subcamadas? Não é sempre uma coisa que vai levar a um ponto A ao ponto B. Você sempre tem que pensar no seguinte, quando você for entrar num nicho novo. Cara, o desejo dele é esse e a motivação é essa. Então, basicamente, uma coisa vai ligar na outra, certo? Então, quando você entendeu esses dois exemplos que eu botei para você aqui, de motivação, certo? E de desejo primário, você já começou a entender um pouco mais do seu nicho, certo? Cada três, tá? A gente tem outros exemplos aqui, mas vou passar por todos, que você já conseguiu entender, certo? Que é o estado emocional. O que a pessoa sente sobre o problema dela, tá? Não é o que ela pensa sobre aquilo, é exatamente o que ela sente. Então, basicamente, os 6 estados emocionais dominantes no nicho de saúde é a frustração, a vergonha, o medo, a culpa, o desespero e a raiva, certo? Então, pô, o cara fica com raiva, tipo, caralho, mano, por que comigo? Não é justo isso, sabe? O medo, tipo, mano, vai piorar, pode ser algo grave, certeza que isso aqui vai dar ruim a longo prazo. O desespero, tipo, o cara não aguenta mais viver aquilo. A culpa, tipo, ó, é minha culpa, não tenho disciplina, poderia ter evitado isso, esse tipo, entendeu? E para você descobrir o estado emocional das pessoas, você vai em fóruns do Reddit, leia sobre o problema, preste atenção sempre, e você pode usar IA para te ajudar com isso, por exemplo, as palavras que eles mais usam, o tom de escrita, qual que é a frequência dos posts que tem naquele nicho, se é uma coisa mais diária, se é uma coisa mais semanal, se é uma coisa mais mensal, entendeu? Então, basicamente, você olha também e identifica quanto tempo que as pessoas passam por aquilo, certo? Então, basicamente, que ele deu um exemplo de post, né? Tipo, ó, cara, eu estou ouvindo esses barulhos na minha orelha há mais de 6 meses agora. Então, tipo, isso está me deixando maluco. Eu não consigo dormir, não consigo focar no trabalho,
minha esposa pensa que eu não quero dar atenção para ela, não entendo ela, isso está me quebrando por dentro, entendeu? Então, basicamente, é isso que a gente encontra nos fóruns do Reddit, né? Então, esse é o estado emocional que a pessoa está. Então, ela está com desespero, uma frustração, um isolamento, raiva, entendeu? Coisas do tipo, até Travou pra todo mundo aí? emocional. Travou pra todo mundo, né? Beleza. Caralho, mano, tá Agora foda, não. velho. Enquanto não chegar minha Starlink, o bagulho vai tá foda, viu, rapaziada? Não conseguindo me ouvir agora? Agora voltou. Mano, Agora sim. Agora sim. Voltou, peço voltou. até perdão pra vocês, logo mais vai chegar minha Starlink e vai acabar com essa porra aí, mano. Nossa, essa internet que eu peguei é muito ruim, velho. De verdade, velho. Tipo, bizarro, mano, quanto que isso aqui é ruim. Tio Elon vai deixar forte, velho. Porra, mano. Olha isso aqui, rapaziada. De novo, velho. Puta que pariu. Como que o cara faz live desse jeito? Bom, voltando aqui, se travar de novo, vou voltar um pouquinho aqui só, tá? Então, quando você encontrar um comentário, algo do tipo, um fórum do Reddit que você encontre vários depoimentos, vocês treinem uma IA, certo? Para vocês conseguirem achar isso, tá? Desespero, frustração. Oh, é verdade, até mandaram aí, tipo, já processa. Quem que tinha falado sobre o negócio da Anatel aí, velho, que dá para ligar para eles? Acho que era a Lisca, não foi? Nossa, velho, tô muito puto com esses caras, mano. Os caras me Foi deram um eu que plano te falei. Liga sim. Cara, mano, os caras me deram um plano de 1 GB e chega a 40 megas. Isso é loucura. Então, tipo, só um desabafo aí, perdão. Então, tipo, voltando aqui, você treina uma IA para ficar o estado emocional. Então, cara, a partir dessa frase, existem, nos nichos de saúde, essas são os estados emocionais. A partir dessa frase, quais são os estados emocionais que essa pessoa se encontra? E aí você consegue entender um pouco mais do nicho, porque você vai assimilando um comentário ao outro e você entende qual que é o desespero, a frustração, o isolamento, a raiva que essa pessoa tá, entendeu? Então, a desktop tá vingando os velhinhos dos Estados Unidos, mano. Tá? Colocou os caras vendendo black pra mim também, velho. Aí aqui, problemas cotidianos que enfrentamos, né? Então, você lista 5 a 10 situações onde o problema aparece no dia a dia. Então, cara, emagrecimento, roupa apertada toda manhã, evita fotos, dificuldade para amarrar sapatos, não consegue olhar no espelho, evita intimidade, entendeu? Médico falando o tempo inteiro sobre a saúde, as crianças e os parentes fazendo comentários. Por que isso importa? Porque esses são os momentos que você vai descrever no seu código para criar identificação, certo? Tanto numa VSL quanto num anúncio, isso é muito importante, tá? Você entende o estado emocional que essa pessoa está e como você vai se comunicar com ela através disso daí, tá? Então, vamos mostrar aqui um exemplo de neuropatia, certo? Estado emocional primário, que é desespero e frustração. Então, são problemas cotidianos. 3 horas da manhã, ela acorda com os pés queimando, não consegue voltar a dormir, certo? Já influencia no sono. De manhã, ela coloca uma meia, uma agonia. Sapato é pior ainda, porque o pé fica latejando, dói, certo? Sentado, mas os pés latejando, não consegue focar. Cada passo parece que está andando num vidro quebrado, pés são sensíveis. Então, isso aqui são, literalmente, situações específicas onde essa pessoa passa por isso. Isso te ajuda você depois a identificar, que vai entrar no que a gente estava falando, que era fatias de público. Tá? As fatias de público são divididas literalmente pelas dores e pelas sensações que cada uma das pessoas sente, certo? Então, quando você consegue identificar aqui situações, identificar também as fatias de público, certo? Eu acho que eu travei de novo. Tava dando pra ouvir. Tá de boa aqui. Mano, vou desligar minha câmera, velho. Vamos ver. A voz fica indo e voltando. Eu acho melhor desligar a câmera, meu. Pô, eu vou tentar aqui, mano. Que tá travando mais a imagem do que a voz, acho que desligar a câmera ajuda. Deixa eu fechar outras coisas aqui, tô com o Telegram também aberto aqui. Deixa eu fechar uns aplicativos aqui, pessoal. Fechar o Better. Discord. Meus amigos, atenção que é só escrever copy. Então, quando você, voltando aqui, eu estou falando aqui das situações específicas, né? Então, aqui no caso, isso aqui ajuda você a identificar as fatias, certo? Então, por isso que é muito importante, tá?
que vocês... cara, pior que eu tô com 2 abas aqui, né? Não é nem isso. Que vocês identifiquem as fatias aí que vocês estão colocando, porque isso aqui ajuda vocês a entenderem mais o nicho. Então, sempre que você for entrar no nicho novo, por exemplo, quem é que não conhecia o nicho de neuropatia? Alguém sabe que não é neuropatia? Manda aí no chat. Nem sei o que é isso. Mano, Não neuropatia... Conheço, não. Neuropatia é uma subdoença da diabetes. Basicamente, as pessoas que têm diabetes têm neuropatia. É basicamente uma doença que afeta os nervos do pé, tá? Então, tipo, a pessoa não consegue andar, tá ligado? A pessoa, tipo assim, ela não consegue colocar meia, não consegue colocar sapato, ela evita caminhar, a pessoa automaticamente vai perdendo os movimentos ali, porque ela não quer fazer movimentos, entendeu? Então, tipo, isso vai meio que atrofiando os nervos dela. Então, basicamente, o que acontece literalmente para isso é as pessoas que têm diabetes, tá? Então, é uma complicação diabética. Nem todas as pessoas que têm neuropatia são diabéticas, mas a maioria delas tem neuropatia, tá? Então, aqui é isso aqui. Então, para você identificar isso, por exemplo, a gente citou problemas do cotidiano. Vamos citar problemas do cotidiano de um copywriter, tá? Então, cara, o cara acorda de manhã, certo? Ele já tá com um monte de demanda para fazer. E aí ele quer escrever, mas ele tá sem ideias, entendeu? Então, tipo, são problemas, estou citando problemas do cotidiano que vocês podem enfrentar e que vocês vão enfrentar. Então, com isso, quando eu fui colocar para vocês entenderem o que vocês buscavam numa formação de copy, eu comecei a fazer isso. Comecei a identificar as dores que vocês tinham, os problemas que vocês passavam, as coisas que vocês tinham. Tanto que eu lembro que quando a minha equipe mandou uma pesquisa para vocês responderem, acho que muitos de vocês responderam, né? A gente teve, acho que 150 pessoas que responderam algo, tipo assim. Aquela pesquisa já era para eu começar a entender um pouco mais disso, certo? Sobre esse estado emocional que vocês estavam, sobre o que vocês pensavam sobre o nicho, como vocês trabalhavam, o que vocês faziam. Então, isso é muito importante em todos os nichos, tá? Principalmente se você for lançar um produto novo, certo? Eu vi a galera falando sobre neuropatia aí. Geralmente, lá fora, é muito mais vendido para diabetes, tá? Então, tipo, muitas pessoas vendem como dores nos nervos e tal, mas a galera que consome lá fora é especificamente as pessoas com diabetes, beleza? Então, basicamente, rapaziada, pensamentos recorrentes também o que se passa pela cabeça dele, tá? Então, por exemplo, no nicho de ED, tipo, cara, ela já tá frustrada comigo, ela vai me trocar por alguém, ela vai me trair, eu não sou mais homem, isso nunca vai melhorar, talvez seja a minha idade, eu tenho vergonha de ir no médico falar disso, se eu tomar Viagra, significa que eu falei. Então, tipo assim, cara, basicamente, como você pode usar isso na sua cópia, certo? Você vai simplesmente falar, cara, você já teve aquele pensamento que ela vai me deixar para alguém que funciona? Eu sei que teve, porque todos os homens com ED pensam nisso. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Então, basicamente, você vai lá e mostra o mecanismo, mostra a solução, coisa do tipo. Tá? Isso aqui é basicamente um exemplo. Você poderia estar usando uma coisa mais black, mais específica. Cara, você tem aquele pensamento que você vai chegar em casa e vai ter um cara pelado na sua cama? Eu sei que você tem esse pensamento, porque você não representa mais na cama. Na verdade, você já está passando dos 50 e isso incomoda todos os dias. Eu sei que a idade é um problema para você. Eu sei que você tem vergonha de ir ao médico falar disso. E eu sei que se você toma Viagra, você pode passar mal, você pode pensar que você falhou, que você não é mais homem e que isso nunca vai melhorar. Mas aqui está a verdade que nunca ninguém te contou. Entendeu? Então a gente vai poder começar a usar os pensamentos recorrentes como uma forma de explicar para a pessoa uma nova solução, explicar para a pessoa aquela parada dela se identificar, ela falar, caralho, eu já pensei isso, entendeu? Da pessoa ter a sensação de ter um déjà vu, certo? Aquela sensação que você de ter um déjà vu, que vocês não sabem de onde vocês estão vindo, é que vocês já leram, vocês já ouviram isso em algum lugar, tá? Então, basicamente, o que vocês podem metrificar também nesse caso aqui, que a gente está vendo, sobre o estado emocional, certo? É o efeito social que isso vai trazer na vida da pessoa. Então, como o problema afeta a vida social? Exemplo de tinnitus. O cara não consegue ir a restaurante, festa, cinema. Tinnitus, para quem não sabe, é um problema de zumbido, tá? O zumbido, a minha mãe tá com zumbido agora. Graças a Deus, hoje em dia eu tenho condições e eu consegui pagar um tratamento para ela, de um aparelho auditivo. Mas, mano, é horrível, velho. A pessoa fica o dia inteiro como se fosse um zumbido no ouvido mesmo. Ela tem que ficar o dia inteiro ouvindo aqueles barulhos, ruído branco, coisa do tipo, para evitar. Porque a minha mãe parou de sair, ela não conseguia mais, tipo, entender as coisas, falar, entendeu? Tudo doía, ela só queria ficar deitada. Depois que a gente conseguiu esse aparelho, graças a Deus, resolveu, certo?
mas as pessoas lá fora, pelos aparelhos não serem tão acessíveis aqui como no Brasil, como é lá fora, as pessoas buscam outros tratamentos, e aí quem entra no mercado nutracêutico, tá? Então, cara, o exemplo de times, como que afeta a vida social dela, relacionamento, o parceiro não entende, acha que ele está exagerando, porque quando você olha o problema da pessoa de fora, você acha que é exagero, sempre é assim. Trabalho, a pessoa não consegue focar em reuniões, a produtividade cai. Então, tudo isso são problemas, certo? O efeito social que causa. Então, como você usa isso na COP? Cara, você parou de sair com seus amigos porque o barulho do restaurante piora o seu zumbido? Você inventa desculpas para não ir em festa? E com certeza seu parceiro acha que você está exagerando porque ele não ouve o que você ouve 24 horas por dia. Olha, eu tenho para te dizer que você não está sozinho. Você não está louco. Na verdade, nada disso é culpa tua. Na verdade, a culpa é X, Y, Z. Você mostra a tese de marketing, você vai mostrar para a pessoa em questão de o porquê que isso está acontecendo com ela, certo? Show? Estão conseguindo entender até agora? Tá tranquilo? Tá complicado? Tá complexo? Mandem aí no chat. Não, parece. Show de bola. Show. Covolan, pode ter mais de uma motivação primária, no caso, que você falou de uma, mas pode ter mais de uma? Claro. Vou voltar aqui ok. só para a gente passar aqui, ó. Desejo e a motivação. Então, cara, o cara que tem a motivação primária é a aprovação social, que eu coloquei aqui, certo? Mas ele pode também ter uma aprovação social e um conforto físico, no caso de emagrecimento. Então, tipo assim, cara, a pessoa quer se sentir bem em fotos, mas ela também quer sentir, cara, ela quer tirar a camiseta e ficar bem nos lugares. Ela quer, tipo assim, mano, usar um top para ir na academia. Ela quer usar uma roupa que fica legal no corpo dela, que valoriza a bunda dela. Coisa do tipo assim. Então, existem outros tipos de motivação, sim, mano. Entendeu? Ok, Vocês podem ir pesquisando e achando vários tipos de motivação. valeu. A quarta camada é o nível de consciência, que é basicamente aquela parada do Eudinho, certo? Só que eu vou explicar para vocês uma outra maneira, tá? Que é entender o que elas já sabem sobre o problema, as soluções, seu produto e o mecanismo. E por que isso é crítico? Porque a sua copy muda completamente dependendo do nível de consciência. Então, quando vocês forem entrar no nicho novo, vocês têm que usar aquela parada do Eudinho, certo? Que é o inconsciente, consciente da solução, consciente do problema, consciente do produto, totalmente consciente, certo? Cada um deles está numa fase. Quando você identifica em que fase o seu lead está, você consegue se comunicar melhor com ele, certo? Então, basicamente, como você identifica isso? Você faz perguntas, certo? Ela sabe que tem um problema? Certo? Sim ou não? Aí, tipo, elas já tentaram resolver? Elas conhecem produtos do seu tipo? Elas já viram esse produto antes? Então, basicamente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nível 1. Pessoa de 55 anos que esquece coisas ocasionalmente, mas acha isso normal, certo? E na COP você pode falar para essas pessoas da seguinte forma. Você sabia que esquecimentos normais da idade podem ser o primeiro sinal de declínio cognitivo do estágio 1 da Alzheimer? Se você tem mais de 50 anos e não esqueceu o nome, onde deixou chaves, ou porque entrou num cômodo, eu te digo, isso não é normal. É um sinal de que seu cérebro está se deteriorando cada dia que passa e precisa de ajuda. E olha, deixa eu te explicar por que isso acontece. E aí você vai e mostra uma solução para a pessoa, tá? Você faz essas pessoas perceberem que elas têm um problema. Então, basicamente, isso aqui é o nível 1, tá? É o cara inconsciente. Ele não sabe que ele tem um problema. É uma pessoa que está perdida, certo? É uma pessoa que está ali pensando, cara, acho que não tem nada comigo, certo? No nível 2, é a pessoa que ela percebe que a memória piorou, mas ela não sabe o que fazer. E a nossa comunicação com ela vai ser assim, ó, olha, a sua memória não é mais a mesma, certo? Eu sei que você esquece nomes, compromissos. Conversa que você teve ontem, começa a pensar, cara, será que eu tô com alguma coisa? Será que é Alzheimer? E a boa notícia que eu vou te dizer é que provavelmente não é. A má notícia que eu posso te dizer é o seguinte, se você não fizer nada, vai piorar e pode ser nos próximos 21 dias ou nas próximas 24 horas. Mas fica tranquilo que existe uma solução que 80% das pessoas não conhecem, que é uma solução caseira que você pode fazer na sua casa usando 3 ingredientes. Então, essa é a nossa comunicação com o nível 2. Nível 2, para quem não lembra, certo? É o consciente do problema. Sabe que tem problema, mas não conhece uma solução, certo? Nível 3, consciente da solução. Bora ver aqui. A pessoa sabe da solução. Então, a pessoa já tentou suplemento, jogo de memória, tentou algum remedinho, alguma coisa, e não deu certo, tá? Então, a gente vai falar o seguinte. Você já tentou jogar sudoku?
já tentou ginkgo biloba, comer melhor, e sabe por que nada disso funcionou? Porque todas essas coisas tratam o sintoma. Nenhum entra para falar sobre a causa raiz, que é uma neuroinflamação. Existe um composto específico que ataca isso diretamente. E esse composto está presente no mel e em mais tantos ingredientes que você pode encontrar na sua geladeira. Então, tipo, basicamente, você mostra que a sua solução é diferente das outras, porque elas já estão, na verdade, aqui, conscientes da solução, certo? Galera, eu estou fazendo isso passo a passo, para vocês entenderem agora como vocês vão se comunicar com cada nível, tá? Então, isso aqui é muito importante para vocês fazerem. O quarto nível é o consciente do produto, certo? Esse cara aqui, ó, a pessoa que viu seu anúncio, visitou o site, mas ela não comprou, certo? Então, tipo, cara, eu sei que você já... Isso é uma coisa mais para remarketing. Okay? Cara, eu sei que você já viu o meu produto ou algo do tipo, talvez até pense em comprar, mas algo te segurou, certo? Deixa eu adivinhar. Será que funciona? Será que funciona comigo? Se for mais uma coisa que não funciona, eu entendo, você já foi enganado antes. Isso aqui a gente pode usar muito em bloco de garantia de uma oferta, tá? A gente vai falar, ó, se você tem uma garantia, como se nós falamos para você, garantia, isso tudo, é a hora de você quebrar as objeções. Quando a pessoa está no nível 4 aqui, ela é mais focada, certo? Em quebrar objeções. Ela conhece um produto, mas não comprou ainda. E agora a pessoa que está pronta para comprar, mas ela precisa só de um empurrãozinho. Então, essa pessoa aqui, basicamente, a gente vai falar, tipo, cara, e agora se você tem 2 caminhos, certo? Existem poucas unidades restantes aqui no nosso estoque, algo do tipo. Então, a VSL, ela é feita hoje para trazer a pessoa do nível 0, tá? Nível 0, ali, 0, que é o cara que clica no anúncio, para o nível 1, que é a que ela está inconsciente do problema, até o final, que ela conhece o produto, está pronto para uma compra. Então, se vocês perceberem, a VSL faz todo esse caminho. Ela treina a pessoa, trabalha a pessoa para que ela fique pronta para fazer uma compra, tá? Então, basicamente, isso aqui, eu não vou passar aqui agora. Basicamente, o que vocês têm que fazer é isso, certo? Vocês precisam identificar cada etapa que o seu lead passa. Então, basicamente, o nível de sofisticação do mercado. O que é isso? Quantas concorrências existem? Quão queimado está o mercado? Certo? Então, vamos embora fazer uma pesquisa aqui. Mercado inicial, pouca, nenhuma competição. Foca no benefício direto, exemplo. Perca peso rapidamente. Nível 2, crescimento inicial, poucas soluções surgindo. A cópia, unifica o benefício. Perca 10 quilos em 30 dias. Tá? Aqui, ó, nível 3, crescimento competitivo. Várias soluções no mercado. Perca peso atacando a resistência à insulina. Então, vocês viram como o mecanismo ele foi só se modificando ao passar do tempo, certo? Então, a partir do momento que a pessoa vai subindo de nível, o nível de consciência que ela está, quer dizer que a comunicação com ela vai ser diferente, certo? Então, aqui, quando ela já está consciente de alguma coisa, é o método japonês que ataca 3 hormônios que travam o seu peso. Quando a pessoa está no ultra saturado, público 7, é difícil de falar, então, pô, como se tornar a pessoa que naturalmente mantém o peso ideal? Então, chegou naquela coisa que é o simples, né? O simples que funciona, nesse caso, tá? E como que você identifica uma sofisticação, certo? Você vai lá no Google, coloca o seu nicho, coloca supplement. Então, Google Weight Loss Supplement, ok? Ou Weight Loss Solution. Pode no Perplex, algum tipo, qualquer IA que você queira usar também, certo? Conte quantos anúncios aparecem nessa pesquisa sua, analise as headlines que os concorrentes estão usando. Se você vê que tem 1 a 3 concorrentes, quer dizer que é no nível 1 a 2. Se você vê que é de 5 a 10 é no nível 3. Se você vê que tem 15 ou mais, certo? Com mecanismo visível ali é nível 4. Se você vê que é um nicho grande, né, e você vê BSL, coisa do tipo assim, você vai ver que é nível 5. Quando eu digo isso, é o quê? São os big nichos que a gente reconhece, né? Os big nichos aqui que a gente fala relacionamento, emagrecimento, memória, hoje em dia, diabetes, são os big nichos que a gente trabalha. Então, para a gente identificar se o nosso nicho é bom de trabalhar, a gente tem que identificar também como que é a sofisticação desse mercado, que estado que ele está, beleza? Então, tipo, cara, o nível de emagrecimento, o nicho de emagrecimento está no nível 5, então está ultra saturado nesse momento, certo? Então, tipo, cara, tem centenas de produtos, todo tipo de mecanismo já foi usado, o público extremamente cético, e eu já tentei de tudo, é a frase mais comum entre eles, certo? Então, quando você usa emagreça rápido, não funciona mais, porque ninguém acredita, é muito genérico. Emagreça atacando a resistência à insulina, os caras já viram isso mais de 1000 vezes, e agora quando você usa uma nível 5, por que mulheres de 45 anos não conseguem emagrecer e não tem nada a ver com dieta ou exercício?
certo? Então, isso aqui desafia a crença, cria curiosidade, promete revelação nova. Então, isso aqui é novo. E novo, início cético, é o que funciona, beleza? Nível de consciência do mecanismo. O que é? O que é? Então, quanto que eles sabem sobre o seu mecanismo específico, certo? Então, o cara, os 4 níveis ali, ele nunca ouviu falar, já ouviu falar, não entende, entende parcialmente, conhece bem, sabe a diferença do seu versus seus concorrentes, certo? Então, nesse diabetes aqui, basicamente, ó, a comunicação seria o seguinte: existe um composto natural que regula o açúcar no sangue tão bem quanto a metformina, mas sem efeitos colaterais. Então, o cara que está ali no primeiro nicho, ele vai, a comunicação sua, através do nível de consciência, seria isso, do lado do mecanismo, né? Então, no cara ali que está agora, no segundo nível, que ele já ouviu falar, mas ele não entende, você vai falar, olha, você já ouviu falar da berberina, que é um composto que ativa a AMPK, a mesma enzima que a metformina ativa, mas de forma natural. Então, o cara já ouviu falar, mas ele não entende. Se o cara já entende parcialmente, eu vou começar a conversar com ele da seguinte forma. Olha, você já sabe que a berberina ativa a AMPK, mas o que a maioria das pessoas não sabem, certo? É que a absorção importa mais que a dose. E a nossa fórmula tem uma absorção de 97% de absorção versus 15% de genéricos. Então, nesse momento é onde você mostra a diferença do seu produto, certo? É onde você mostra que a pessoa entende parcialmente a diferença do seu produto e como funciona, tá? E quando a pessoa está totalmente consciente, que ela já conhece o seu produto, já viu outros produtos também, você vai colocar, cara, a berberina HCI versus a berberina fitossoma, você sabe a diferença? Uma tem 15% de biodisponibilidade e a outra 97%. E adivinha qual a maioria dos produtos usa? Claro, a de 15%, que é a mais barata. Mas o nosso produto tem a de 97%, que é a berberina HCI. Então, basicamente, você vai e mostra a diferença de um produto para o outro. É uma forma também de você trazer a pessoa no nível de consciência do seu mercado, certo? E a camada 5, que a gente vai entrar agora, peraí, só rapidinho antes de entrar na camada 5. Conseguiram entender, pessoal? Essa parte aqui da nossa camada 4? Sim, sim. Tranquilo? Ô, Covolan, aí para a gente comunicar assim para o lead, a gente segmenta antes para a gente saber em qual fase que ele está? Isso aqui, na real, é uma coisa para você, como você vai dominar um nicho novo, né? Então, tipo, eu aconselho sempre quando você for entrar numa coisa nova, você tem que começar a entender isso aqui, entendeu? Fazer esse passo a passo para você começar a entender. Se você já conhece o seu público, não tem que fazer isso de novo, entendeu? Isso aqui é mais quando tu for entrar num nicho novo, que você não conhece nada. Por exemplo, cara, se eu te pedir hoje para você escrever sobre neuropatia, tu conhece alguma coisa? Conheço um pouco. Mas você conhece a fundo, a ponto de me dizer quais Não. são os ingredientes que as pessoas acreditam. Então, essa pesquisa vai te direcionar para isso. Entendeu? Beleza, esse tipo entendido. de documento de discriminação vai te direcionar para isso. Show? Show, obrigada. Bom, a camada 5, aqui então, são as crenças e pensamentos. Então, o que crenças são verdades que as pessoas carregam sobre aquilo. Então, o problema, as soluções, si mesmo e o que é possível, certo? Por isso importa que as crenças erradas impedem a compra. Você precisa quebrar essas crenças ou trabalhar com elas. E eu vou mostrar para vocês quais são os 4 tipos de crenças que bloqueiam uma venda, certo? Ou que fazem uma pessoa fechar a página. Então, entre elas, a primeira de todas é a crença limitante, tá? São crenças que fazem as pessoas achar que o problema não tem solução para ela. O nicho de emagrecimento, ó, a minha idade não permite emagrecer, minha genética é ruim, meu metabolismo é lento, tem história de familiar de obesidade, já tem que nada funciona comigo, tá? Então, você quebrar isso, você vai falar o seguinte: você acha que a sua idade te impede de emagrecer? Errado. Mulheres de 60 anos estão emagrecendo 8, 10 e até 12 quilos, e eu posso dizer que isso não é idade, é o método errado para a tua idade, porque até agora você não teve nada personalizado com o seu peso, da sua forma e do seu jeito. E olha, deixa eu te explicar aqui como você pode solucionar isso em apenas 3 dias tomando essa fórmula natural. Então, a gente vai usar isso para quebrar a cobre quando a pessoa tiver uma crença limitante, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, identifica a crença, nega, dizendo que ela está errada, certo? Deu uma prova contrária, um case de sucesso, algo do tipo. Então, olha, não é X, é Y. Não é o que você faz. Então, tipo, não é a sua idade, é o método que você está fazendo agora, certo? E aí você vai e mostra a verdade. Essa é a melhor maneira de você quebrar uma crença limitante, tá? Crença fundamental. Então, o que são? Verdades que todo mundo no nicho acredita, tá? Então, ó, próxima.
Com a idade, a próstata aumenta naturalmente. Sal palmeiro ajuda a próstata. O ingrediente mais famoso entre pessoas que consomem medicamentos de próstata. Medicamentos de prescrição funcionam, mas têm efeitos colaterais. Então, a gente vai trabalhar com essas crenças. Não compre, certo? A gente vai falar sobre crenças fundamentais, porque são coisas que as pessoas, em geral, que sofrem do problema já acreditam. Então, ó, olha, você já sabe que o sal palmeiro ajuda na próstata, certo? Mas o que a maioria não sabe é que o sal palmeiro sozinho não é suficiente. Ele precisa de outros 3 compostos trabalhando junto. E 95% dos suplementos não incluem esses 3. Olha, deixa eu te mostrar aqui quais são os ingredientes que potencializam o sal palmeiro e podem te ajudar a desinflamar a sua próstata da noite para o dia. Então, basicamente, eu usei uma crença fundamental que essa pessoa tinha como uma ponte para o meu mecanismo, certo? Uma ponte que vai falar, cara, isso aqui sozinho não te ajuda a desinchar a próstata, mas quando você combina com isso aqui, ajuda, entendeu? Então, crenças sobre soluções é a nossa crença número 3 aqui. O que elas acreditam sobre soluções que já tentaram? Então, basicamente, olha, dieta funciona, mas é impossível seguir para sempre. Ozempic funciona, mas é caro e tem efeitos colaterais. Exercício ajuda, mas eu não tenho tempo e nem energia. Remédios controlam, mas não curam. Certo? E como que eu uso isso? Você já sabe que a dieta low carb funciona, certo? Você já tentou, funcionou por 2 semanas. Até você desistir. Por quê? Ninguém aguenta viver sem pão, massa e arroz para sempre. Aqui está o problema. A dieta ataca o sintoma, não ataca a causa. Existe uma forma de reverter a insulina, reverter a resistência à insulina, sem cortar os carboidratos. Então, basicamente, eu validei a experiência deles, mostrei por que aquilo ali falhou, certo? E ofereci uma nova alternativa, certo? Existe uma nova forma. Então, você tem uma forma de você quebrar a crença sobre solução. Então, a pessoa já acredita numa coisa, você vai e quebra aquilo, tá? Mostra, olha, você já tentou isso, mas você fez isso aqui não vai te ajudar. Porque, basicamente, olha, se tu tomar monjara, se tu tomar Ozempic, não vai ficar o resto da vida sem comer como você ficar com monjara. Quando acabar os efeitos, você vai voltar a comer descontroladamente. Você vai engordar o triplo, certo? Porque é o que acontece, é o efeito sanfona. Quando a gente falar isso, usar efeito sanfona na COP é uma bosta, tá? Já estou até falando para vocês. Você tem que usar outros tipos, de forma mais visual para essas pessoas, entendeu? Para as pessoas verificarem como que funciona isso na nossa mente, beleza? Basicamente aqui agora, você validou a experiência deles, mostrou que eu falei, oferecer uma alternativa. E a última aqui que eu digo são as crenças sociais, tá? Que é o que eles acham que os outros pensam sobre eles. Então, tipo, olha, as pessoas me julgam pelo peso, as pessoas acham que eu sou preguiçosa, todo mundo percebe que eu tenho peso, meu parceiro não é mais atraente, as pessoas estão falando que eu tô gordo, entendeu? Então, coisa do tipo assim. Como você usa isso? Olha, você sente olhares quando entra no elevador? Aquele julgamento silencioso de, olha como ela não se cuida. Por que ela não emagrece? Ela não tem força de vontade. Com certeza, se ela subir essa subida aqui, ela vai ter um infarto. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não é falta de força de vontade. É um hormônio travado no seu corpo que te impede que você de emagrecer. E quando você destrava ele ativa uma fornalha de gordura no seu corpo que vai te fazer emagrecer 24 horas por dia, sem que você precise fazer exercício e academia. Porque o que você precisa é ativar os hormônios de LP1 dentro do seu corpo. E a melhor maneira de fazer isso é consumir o cúrcuma e mais 3 ingredientes. Alguns dias. Tá? Então, as 3 vai quebra isso também. Você varia os sentimentos da pessoa dentro, você tira a culpa dela, porque as pessoas não gostam de sentir culpa, tá? Travou? Travou legal aqui, eu achei que era minha internet. Também achei. A voz travou. Alô, alô. Em que parte que travou? Alô, alô? Voltou já. Voltou, mas eu não Opa, consegui voltou. gravar onde parou, não. Eu perdi. Alguém gravou? Tá. Foi depois que ele citou cúrcuma. Foi. Foi bem no comecinho. Alô, alô. Ih, guys. Nossa, velho. É normal com o Volan, pode falar. Dá pra seguir, dá pra acompanhar. Tá Beleza. tomando gap aí, ó. Fechou.
Então, aqui, a gente tem as matrizes de crenças, certo? Para qualquer nicho, você vai preencher o seguinte: porque elas acham que não tem solução, crenças limitantes vai preencher isso, crenças fundamentais isso, crenças sobre soluções isso, crenças sociais isso. Isso vai ajudar você a mapear todas as crenças que as pessoas têm, certo? Vai te ajudar a mapear quais são os 4 tipos de crenças que as pessoas têm sobre esse nicho. Quando você consegue fazer isso, você tem uma pesquisa completa, somada ao que você aprendeu na última aula de pesquisa, você vai usar isso aqui para você dominar o nicho rapidamente, beleza? Cara, a camada 6, a gente chama de Dog Whistle Language, tá? Que é basicamente a linguagem de arquétipo. Que o que a gente tem é termos e frases que fazem com que o público imediatamente se identifique com você. Então, a gente fala que, por que Dog Whistle? É tipo um apito de cachorro. Só quem é do grupo reconhece e reage, certo? Então, basicamente, se eu chegar no grupo de vocês lá do COP-BR, eu vou falar o seguinte, né? Eu ir lá e falar um jargão nosso aqui, alguma coisa, uma brincadeira nossa, uma piada interna nossa aqui. Vocês vão entender, certo? Se eu chegar para vocês e falar, nossa, a internet é uma bosta, velho. Puta que pariu, a internet caiu de novo. Aí se chegar para vocês e falar, se a internet colaborar, né, vocês vão entender e vão dar uma risada. Agora, se eu chegar em outro grupo, a tropa do calvo, exatamente, tropa do calvo, calvolã, algo tipo assim, chegar para vocês e falar, vocês vão entender. A galera daqui de fora fica, mano, o que esses caras estão falando, tá ligado? Então, basicamente, quem é do grupo reconhece e reage isso daqui, tá? Então, basicamente, quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente fala sobre Ozempic Face, X on Ozempic, então, tipo, ela tá com Ozempic, hein? GLP-1, que é o hormônio que o Ozempic afeta, platô, quando o peso para de descer, Yo-Yo Diet, que é o efeito yo-yo, engordar e emagrecer rapidamente, antes com o efeito sanfona. Então, como que você descobre isso? Você entra em grupos do Facebook do nicho, comentários em posts de influencers, Reddit, YouTube, reviews do produto da Amazon, coisas desse tipo. Então, basicamente, vamos ver aqui, ó. Tinnitus. Ring that never stop. Que é basicamente nunca para de doer, algo do tipo. Louder than the TV. Então, cara, tá mais alto do que uma TV. Drives me insane. Cara, vai me deixar louco isso aqui, entendeu? Phantom Sounds, que é um som de fantasma, algo do tipo. Então, aqui tem uma forma de como vocês usarem isso aqui na cópia de vocês, certo? Em ED, existem outras formas também, Blue Pill, Half Mast, que é tipo eleição fraca, Takes Forever to Get Hard, então, tipo, cara, Morning Mood, coisa do tipo assim. Então, tipo, Morning Mood Gun, can't keep it matters, entendeu? Então, tipo, basicamente, vocês vão conseguir identificar os tipos de conversa que as pessoas têm com vocês fazendo isso aqui, tá? Isso aqui vai ser 80-20 para vocês conseguirem chegar ao resultado aí, final, beleza? Bom, os principais arquétipos, que é o que são personagens que representam segmentos do seu público, certo? Por que você cria isso? Porque quando você vai escrever copy, diferente para cada arquétipo. Então, basicamente, você estrutura um arquétipo. O nome, idade, situação. Então, basicamente, aqui, ó, emagrecimento. Mãe moderna. Mãe moderna, 30, 40 anos, 2 filhos, trabalha pouco tempo livre, exalta, ganhou peso na gravidez e não perdeu. Então, basicamente, a gente se comunica com essa pessoa dessa forma. Se você não tem tempo para academia, 5 vezes na semana, não tem energia para preparar refeições saudáveis, está cansado de começar a perder 10 quilos em 10 dias, mas se dissesse que dá para emagrecer sem tempo, sem cozinhar, complicado, sem gestão. Eu vou te mostrar como funciona essa receitinha simples que você pode tomar no seu trabalho, ou tomar de manhã antes de você ir trabalhar. Basicamente, é dessa forma, tá? Arquétipo 2, a gente vai lá e separa uma outra pessoa, certo? E aí, o momento que a gente tem que identificar na cabeça das pessoas é o seguinte, é o momento, isso sou eu, tá? O momento, isso sou eu, é basicamente uma cena, mais uma frase para a pessoa instantaneamente se identificar, certo? Então, a gente vai lá e mostra o seguinte, ó. Vou forma visual. O homem de 55 anos sentado à beirada da cama, com diabetes. 3 horas da manhã, medidor de glicose na mão, número alto no visor, certo? Então, isso aqui já faz o cara se identificar com algum tipo de frase. Ó, você fez tudo certo ontem, comeu salada, não exagerou, e mesmo assim a glicose está alta de novo. Por que será que isso aconteceu? Então, basicamente, isso aqui a gente faz de uma forma visual, a pessoa se identificar com isso. Cara, mas quando ela faz tudo, ela acorda com a glicose alta e tenta repetir aquilo, não dá certo. Então, esse é o momento, isso sou eu, tá? Em outros nichos aqui, ó, homem de 48 anos entrando na cama 2 horas da manhã, olhando pro teto e a esposa dormindo. Todo mundo dorme, menos você. Porque tem uma sirene tocando na sua cabeça 24 horas por dia e não para. Na verdade, isso nunca vai parar. Enquanto você não fizer isso, tá? Então,
Como você usa o Isso Sou Eu na sua copy? Você coloca isso no início do seu anúncio ou da sua VSL, tá? Então, você mostra uma cena. Isso já aconteceu com você? Algo do tipo? Escreva a cena em palavras. Se sim, você não está sozinho. Eu vou te mostrar o porquê. Isso acontece e tem como corrigir, tá? A parte 2, você aplicando a pesquisa no copy, tá? Processo de 5 passos aqui. Pra você conseguir fazer isso. Pesquisa de... pesquisa, 6 horas. Organização, 2 horas. Escolha do ângulo, 1 hora. Estudo da copy, 1 hora. Escrita, 4 horas. Então, basicamente, 14 horas para você dominar um nicho novo e escrever uma copy matadora, certo? Então, todo esse processo que eu mostrei para vocês, vocês conseguem fazer isso aqui, basicamente, em 14 horas. Se vocês pegarem em um dia, vocês fazem, beleza? Então, o que vocês estão mandando palma aqui? Eu tô perdido. Aí. Então, passo a passo para vocês aqui, ó. Pesquisa de 6 horas, template de pesquisa tá aqui, tá? Para vocês usarem. Certo? Frente, soluções, ó, todos o template que vocês vão usar, tá tudo aqui, é só copiar e colar, beleza? Deixei tudo prontinho para vocês já. Organização. 2 horas, tem um monte de informação, começa a organizar, organiza em 3 documentos, o avatar, o ângulos e os copy blocks, certo? Frase de identificação, transições, etc. Passo 3, escolha do ângulo que você vai usar na sua cópia, que você vai escrever. Com base na pesquisa, escolha o seu ângulo. Então, qual o nível de consciência? Coisa do tipo, entendeu? Passo 4, estuda da cópia. Montar o esqueleto ali. Criar ali o seu hook. A agitação, a quebra de crença, o mecanismo. Criar o seu body também junto ali, né? Então, tipo... Deixa eu colocar esse VSL. Coloquei errado. Só tá totalmente errado. Passo 5, escrita. Então, ali você vai perder um pouco mais de tempo. Passo como na pesquisa. Então, tipo, agora você vai usar tudo que você aprendeu sobre o Dog Whistle, os pensamentos que eles têm, as dores que eles sentem, as crenças que vocês precisam quebrar. E, galera, essa parte é chata, tá? De fazer a pesquisa, mas ela é necessária quando você vai entrar no nicho novo. E é isso que eu faço, que eu sempre fiz, para conseguir dominar o nicho muito rápido. Porque quando você for chegando no nicho, por exemplo, agora eu escrevo nicho de pressão alta. Enquanto eu não consegui fazer isso aqui, parar um dia da minha rotina e fazer isso aqui, eu não entendi o nicho, entendeu? Porque para mim, pressão alta, só a pressão sobe, o cara fica desesperado. Não é só isso. Existem várias coisas que acontecem, entendeu? Quando eu falo sobre pressão alta, qual é o ingrediente que vem na cabeça de vocês? Tenho certeza que vocês sabem qual que é. A pressão alta, o que é? Sal. Sal. Simples. Todo mundo pensa nisso, né? Não é só o sal. É outras coisas também. Então, depois que eu sentei para entender, falei, caralho, não é só o sal. Então, tipo, porque o sal me limitava muito, entendeu? Então, ó, para de comer comida salgada, isso aí me limita muito. Então, quando eu fiz a pesquisa, comecei a entender certinho, foi assim que comecei a descobrir as coisas, tá? E aqui o checklist final, ó, certo? Para vocês simples fizeram uma pesquisa. Cara, passei tantas horas fazendo, identifiquei o desejo, fiz isso, fiz aquilo. Se você fez tudo, basicamente você está pronto para fazer isso, certo? Galera, resumindo de tudo, tá? Dominar um nicho novo não é sorte, tá? É processo. E agora que você tem um processo, tá? Você vai simplesmente aplicar. Em 14 horas você vai de eu não sei nada sobre esse nicho para eu posso escrever uma copy 90% melhor do que as pessoas que escrevem esse nicho. Por quê? Porque esses 90% pulam essa pesquisa porque elas acham que sabem só porque leram alguma coisa ou porque copiaram alguma coisa, tá? E você vai dentro da cabeça do cliente, você vai entender tudo, você vai mapear de cabo a rabo o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa fala, as crenças que ela tem, beleza? Basicamente, o que você precisa fazer agora, você pega um nicho novo, aplica esse processo e boas vendas a todo mundo, beleza? Então, a diferença entre copywriters medianos e copywriters emocionais e copywriters excepcionais não é talento, é pesquisa, tá? Postem lá o story com essa frase. Fechou? Frasezinha de hoje aí, ó. É isso. Que massa, eu tinha que fazer de dentro, que eu não sabia nem por onde começar. Agora vamos começar com isso. É isso aí. Vou liberar o Docs para vocês. Mandei o link errado aí para vocês. Docs liberado. Deixa eu já baixar. E aí, galera, gostaram da aula de hoje? Demais. Muito boa. Demais. Excelente. Top como sempre, né? Top demais.
Para variar um pouquinho. Foi muito bravo. É aquele negócio, a aula de pesquisa, eu já achava que, tipo assim, acabava por ali. Agora você elevou o nível. Vocês veem que eu sempre tem como... Já ouviram aquela frase que se mexer mais a merda fede? É exatamente isso. Quanto mais você vai entrando, mais vai ficando profundo a parada de pop. Não é só escrito, não é só ir ali e fazer a parada. E, literalmente, quando eu decidi fazer essa formação para vocês, eu queria fazer isso, tá? Galera, vou dar um spoiler aqui dos meus próximos dias, beleza? Rapidinho. Bom, próxima aula de segunda-feira vai ser um playbook de Deep Core e Core Influence, tá? Eu peguei a aula do Frank Kern, certo? Mostrei várias coisas e só vou dar um exemplo para vocês aqui, um iniciozinho, tá? Você vai lá, escrever sua foto perfeita, certinho, seu guruzinho fajuto te ensinou, e você publica e não vende, certo? Mas por quê? Porque você vendeu para a pessoa errada. Isso a gente vai ver só na próxima segunda. E por quê? Deixa eu voltar aqui. Quarta-feira, a gente vai ter o Vitão aqui, tá? Vitão, para quem não sabe, ele é copy da BH Ever, certo? E eu vou trazer o Vitão para ensinar um pouco para vocês aqui. Vai falar sobre. Eu estou decidindo um tema com ele ainda. Ele ia vir hoje, só que eu combinei com ele vir na quarta-feira, porque eu estava enrolado. Quarta-feira vai vir o Vitão. Sábado, a gente vai fazer uma revisão de fatia de público, certo? E aí, na segunda-feira, eu vou passar para vocês o Deep Core Influence, tá? Vou passar esse documento para vocês. Por que eu não estou trazendo tantos convidados? Final de ano, todo mundo escalando, tá difícil. Então, eu estou adaptando a agenda da galera aí. Conforme vai sobrando, eu estou puxando os caras aqui. E se eles não virem, eu dou aula. Você sabe que pra mim não tem problema nenhum da aula. Beleza? E é isso aí. Quarta-feira nós vamos ter o Vitão. Sábado vamos ver fatia de público. E segunda-feira a gente vai fazer essa parte de core, Deep Core e Core Influence, tá? Final de ano agora, provavelmente alguma semana eu vou fazer um intensivão, tá, galera? Vai ter aula todo dia, uma semana aí, tá bom? Estou pensando em fazer um intensivão brabo com vocês, beleza? E vamos fazer mais uma aula daquela de escrever no anúncio ao vivo comigo, certo? Só que dessa vez a gente já fez escrevendo uma lead, escrevendo uma micro lead, certo? E agora a gente vai fazer escrevendo uma... A gente fez uma micro lead na real, escrevendo um anúncio, mas vamos fazer escrevendo uma lead, né? Que é um processo um pouco mais aprofundado que uma micro lead, tá? Então é isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula, fechou? Próxima aula, nos próximos dias, quer dizer. Então, é isso, galera. Alguém está com alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre a aula de hoje aí? Ficou claro? Ficou claro. Curtiram? Zero dúvida. Gostaram muito? Gostaram muito, mais ou menos? Demais. Top de linha. Demais. Nossa, vai organizar demais, ajudar demais agora a organizar. Só pelo fato de ter entregue esse processo de organização. Mano, esse documento aí tá absurdo. Percebo que vocês curtem a aula quando vocês não falam nada. Mano, os caras tá Absurdo, é que a gente tá só prestando atenção. A gente fica igual aquela Não sei piscina nem da o que Nazaré. Absorvendo. Que faz Exatamente. aquela piscina da Nazaré que tem aquelas calculadoras, aqui, sabe? Tipo, os números aqui, o Bhaskara. Eu já usei no anúncio, já. Pode existir, por exemplo, nos big nichos, essa quarta fase, voltar para a primeira fase, por exemplo, a simplicidade. Eu vi que você falou da simplicidade, né, de fazer, por exemplo, faça isso, por exemplo, para emagrecer, para emagrecimento. Eu só vejo agora só aqueles mecanismos extra gigantes, né, tipo usar GLP-1, né, e etc. Por exemplo, o Ozempic natural. Vai voltar alguma fase dessa de ser um mecanismo muito simples? Cara, é igual eu falei, o simples, ele depende do nível de ceticismo que esse mercado chegou. Então, no momento, o que acontece? A galera está muito focada nas canetas, né? Nas Sim. canetas emagrecedoras. Então, tipo assim, só que uma coisa muito acessível, não é uma muito, assim, social, entendeu? Não é qualquer pessoa que hoje em dia no Brasil consegue se dispor... Acho que eu travei. Travou. A imagem travou. Vou fechar meu vídeo de novo. O áudio tá rodando? Alô, alô. Sim, dá para ouvir. Tá indo, né? Deixa eu fechar. Mano, eu vou fechar o vídeo de novo. Até sábado, se Deus
quiser, o Elon Musk chega aqui, mano. Então, a internet tá roubando minha paz, mano. Processa. Tá, sobre o simples, né? Sim. Nossa, tá travando demais. O... Caraca, tem que voltar para vivo.